Olá, concurseiro, concurseira. Nossa segunda aula, ou melhor, nosso segundo encontro para fazer uma retrospectiva do ano de 2013. Tratamos na primeira, janeiro, fevereiro e março. Agora vamos começar com abril. Destacando aqueles pontos que entendemos, que analisamos de acordo com os critérios que expliquei anteriormente, que são o seguinte: relevantes a partir do momento que repercutiu em todos os jornais, que causou alguma mudança em termos de Brasil ou em termos de mundo. A nossa primeira manchete a ser analisada, veja lá, ó. Comissão da Verdade investiga a ligação entre atentados na OAB e Rio Centro. Como 22 de setembro de 2013 comemora-se 44 anos de São José da Costa Rica e inclusive a comissão esteve no Brasil no mês de novembro para fazer outros julgamentos, você vai ver que a ideia dessa comissão se repetiu várias vezes ao longo do ano. Notícias como essa em relação ao Brasil. Então a chance disso ser cobrado em provas de atualidades, ok? Em provas relacionadas às questões éticas, a questões de segurança e também lá com o pessoal do direito. Fique atento a isso, até cobre deles, faça perguntas. Agora eu não consigo aprofundar, aqui é chamar a atenção, é relembrar tudo isso para ficar atento e não deixar que uma matéria dessa te engane ou que você passe despercebido. Voltando aqui ao título, Comissão da Verdade, então, do Rio Centro investiga a ligação entre atentados na OAB e Rio Centro. Rio Centro, daquela cena que a gente sabe, né, que os militares tentaram armar uma bomba e colocar a culpa em outros, e o militar que estava do exército, que segurava a bomba no colo, num daqueles carros da época que era o sonho da juventude, né? Se eu não me engano, um Carmanguia, algo assim, mas era um carro esportivo da época, explode e ele morre ali. E ainda os generais de plantão da nossa ditadura tentaram ainda colocar a culpa na esquerda, que eles consideravam, nos subversivos, né? Aliás, também em 2013, lançamento, lá mais para frente, no mês de novembro, mas que está relacionado a isso, do livro As Duas Guerras de Vladimir Herzog, né, contando sua história desse judeu que praticamente perdeu a família inteira na Europa, vem para o Brasil tentar reconstruir a vida e aqui cai nas mãos da ditadura e é assassinado pelo doicode. Voltando lá então, na tarde do último dia 7 de março de 2013, a notícia de uma bomba havia explodido, na tarde do último dia 7 de março, a notícia de que uma bomba havia explodido na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Centro, no Rio de Janeiro, né, pensando lá no Rio Centro, reavivou velhos fantasmas. Pouco mais de 30 anos antes, no dia 27 de agosto dos anos 80, eu lembro disso, uma explosão de uma carta-bomba endereçada ao então presidente da Ordem, Eduardo Seabra Fagundes, acabou por matar a secretária Lídia Monteiro da Silva. Um episódio ainda não esclarecido totalmente, mas é interpretado como uma reação de alguns setores à atuação da OAB em combate à ditadura e que até hoje o Brasil não resolveu, e a Comissão dos Direitos Humanos, a Corte de São José da Costa Rica, vem cobrando e já condenou o Brasil por não resolver isso. Os corpos desaparecidos, mães que ficaram por enterrar seus filhos. Inclusive existe a história de uma mãe, e essa me arrepia ao lembrar, que um mês antes dela morrer, ela comprou um caixão e chamou todos os amigos de seus filhos, aqueles que não foram presos e não foram assassinados, fez um velório simbólico, enterrou esse caixão, imaginando que ali estava seu filho. E dá a impressão que ela fez isso para
fazer o seu velório, que já tinha mais de 30 anos. E daí, um mês depois, ela acaba falecendo. Por isso que o Brasil já foi condenado mais de uma vez pela Corte de São José de Costa Rica por não ter cumprido, não ter passado a limpo, não ter condenado esses homens que durante a ditadura promoveram mortes e mais mortes e estão impunes até então. Ok? Então fique atento a esta questão. Toda vez que se relacionar uma manchete como essa que a gente acabamos de ver, Rio Centro, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão da Verdade, tá bom? Nossa próxima a ser vista, deixa eu fechar essa, nossa próxima é aqui, ó, concurseiro. Congresso promulga PEC que garante direitos trabalhistas a empregados domésticos. Percebeu que até nisso a gente peca. Até naquelas pessoas que trabalham conosco, que nos ajudam no dia a dia. E nós usamos assim, veja se você não cometeu esse erro, né? Não, é da família. É da família, essa pessoa que trabalha. Ela é que me ajuda nisso, me entrega a camisa passada, me entrega a roupa lavada, comida boa. É da família. É da família, mas não tinha direito ao 13º, não tinha direito às férias, não tinha direito ao fundo de garantia, mas era da família. Não tinha direito à herança, mas era da família. Esses eufemismos que usamos para disfarçar as nossas consciências de que estamos fazendo algo errado. Mas o Congresso tentou resolver isso por lei, espero que na prática funcione. Voltando então aqui à matéria. Congresso promulga PEC que garante direitos trabalhistas a empregados domésticos. Aí segue. O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira, lembrando que isto é abril, ok? A proposta de emenda constitucional a Constituição, que estende a trabalhadores domésticos as garantias já existentes para empregados em outros setores. E a matéria segue com novas regras. Os trabalhadores domésticos terão direitos com o limite de jornada de 8 horas diárias, 48 horas semanais. Tentar dar um pouco mais de civilidade a essas pessoas que tão exploradas são por não ter instrução, por o país não oferecer a elas, porque não por falta de vontade, é por falta de oportunidade. Eles tiveram oportunidade. Não. O Brasil não oferece oportunidade. Dizer que um aluno de escola pública tem as mesmas oportunidades de um aluno de escola particular, que o professor entra na sala, tem quadro digital, ele tem tablet, foi bem alimentado, tem comida, tem material didático, não é a mesma de um aluno de escola pública de periferia. Não é mesmo. E uma boa parte dessas pessoas que hoje estão no chamado trabalho doméstico são aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades daquela família que tem melhores condições, e o Brasil não resolve isso. Nossa próxima matéria, continua lá, veja. PMs também relacionado a direitos humanos. Veja como, por isso que eu disse que isso se repetiu várias vezes. Inclusive foi tema aqui do Aprova Atualidades semanal. PMs são condenados por massacre a Carandiru. Apenas de 156 anos. Aí a gente faz essa hipocrisia de dar 156 anos, né? E daí veja como é que foi a matéria. Olha que coisa interessante aí. A sequência desse texto. Após esperar 20 anos... Opa, deixa eu parar esse material aqui. Após esperar 20 anos... Veja que coisa maluca esse problema aí. Após esperar 20 anos pelo julgamento... E 2 adiamentos. Só este ano o Tribunal do Júri condenou na madrugada do dia 21
os 23 dos 26 policiais acusados pelas mortes de 13 detentos que estavam no segundo pavimento da desgraça, do inferno, né, que era chamado Pavilhão 9, que está no filme do Drauzio Varela, Carandiru. Não deixe de ver se você não viu, até para você pensar nessa matéria com mais profundidade. Na extinta casa de detenção, veja lá, o episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. No total, ao todo, o pavilhão deixou 111 mortos. Esse número emblemático de 111 assassinatos. E daí eu lembro que muitas pessoas na época, muitos apresentadores de TV, tipo da Atena da vida, não, preso tem que morrer, bandido tem que morrer. Não é assim que a gente transforma o Brasil em um país civilizado. É mantendo o preso preso, o bandido preso, com qualidade. E, principal, dando segurança. Não tornando a nossa vida um inferno. Você vai comprar um carro e pensa que ele tem que ser blindado. Você não pode sair andando à noite na rua, não deixa o seu filho ir para o colégio a pé como por insegurança. Não, é cobrar do Estado que tenha segurança, cobrar do Estado que o preso tenha direitos humanos garantidos. Isto é importantíssimo que o Brasil aprenda e que o Brasil construa. E nós somos condenados, tá? Ó, veja uma delas aqui, ó. No Brasil foi condenado pelo Fórum, pela Corte de São José da Costa Rica. Mas aqui eu quero destacar, a sentença começou a ser lida pelo juiz José Augusto a 1h10, quase 16 horas após o início da sessão do sábado, voltando aos debates entre a acusação. Inicialmente, os réus eram julgados pela morte de 15 presos. No entanto, a promotoria pediu a retirada de 2 homicídios no processo, mas foram 101 assassinatos. E assim a coisa se desenrola, esse assunto não está pronto, não está resolvido, ainda vamos ter que debater muito para conseguir resolver tudo isso. Olha só, lá também no mês de abril, o Brasil teve uma fruta que causou todo um alvoroço, mas não é esta fruta. É sim a lembrança de nós termos de volta a inflação. O tomate, né? Veja, chegou a ser até capa da Veja, me acompanhe ali. Foi capa da Veja e inúmeras matérias em jornais e revistas. Aqui a economia pode trabalhar com isso, matérias econômicas, mas a capa da Veja foi interessante nesse sentido, porque voltou a nos assombrar o medo da inflação, 18,7%. São Paulo, o preço médio do tomate no atacado acumulou, no atacado, claro, alta, olha que coisa absurda, 333%. No acumulado dos últimos 12 meses até abril. E assim a matéria segue. Em janeiro, abril de 2013, o valor médio do item acumulou 127 e a coisa se desenrola, dando sinais que a nossa economia ou está passando por um processo de desgaste por causa da crise mundial, ou porque precisa corrigir o rumo. Então, temas como esse, o pessoal da economia pode sim cobrar, como o pessoal de atualidades pode sim cobrar, relacionando com a nossa inflação da década perdida lá dos anos 80. Vamos para a nossa próxima matéria? Me acompanhe lá, fechando essa então. Veja lá. Para candidato brasileiro à OMC, note que aqui ele era candidato. Sistema multilateral está sob risco de perder relevância. Quem falou isso? Esse senhor aqui que na época era o candidato e hoje ele coordena a OMC, Roberto de Azevedo.
Roberto de Azevedo alcançou a segunda fase da disputa, com debates. Com os debates da rodada de Doha, que os Estados Unidos não queria ressuscitar, as negociações praticamente ausentes ao sistema multilateral, regulado pela Organização Mundial do Comércio, enfrentam um momento crítico, correndo o risco de perder sua legitimidade. Aí Roberto Azevedo vai dizer o seguinte: a avaliação do diplomata Roberto Azevedo, representante permanente do Brasil junto ao OMC. Posteriormente ele vai se tornar o grande dirigente, né? E ele diz, olha, a OMC corre risco, a rodada de Doha corre risco, a rodada de Doha ainda tem que ser ressuscitada, tem que ser retomada para que os problemas que existem na disputa internacional, na compra e venda, seja domesticada. E é claro que o Brasil ele não vai puxar a sardinha para a nossa brasa, né? Fazendo com que o Brasil seja beneficiado. Tem que ser justo. E quando for justo, é claro que pode puxar para o Brasil. E os Estados Unidos fez de tudo para que ele não fosse eleito. Tentou colocar um mexicano na época, não sei se você lembra. Mas por que colocaram o mexicano? Porque o México é um país submisso aos Estados Unidos. E a gente percebe que o Brasil não é, até por um fato que vai acontecer lá na sequência sobre a questão das espionagens, que se cai como uma bomba sobre o Brasil e depois na sequência vem sobre Angela Merkel, o pessoal da França e assim por diante. A Inglaterra não conta porque hoje a Inglaterra é como se fosse o 53º estado estadunidense, embora os ingleses não admitam, né? Vamos lá. Esse daqui é interessante. É uma das coisas que vai desencadear um conflito lá na frente. Me acompanhe aí. Maracanã será reaberto nesse sábado. Entenda a polêmica sobre a reforma. Aí continua, após praticamente 2 anos e 9 meses, com desvios de verba, com dinheiro mal aplicado, né? Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, no Rio de Janeiro, será reaberto com um amistoso entre os amigos de Bebeto e de Ronaldo. Dá a impressão que nós não queremos mais pão e circo, né? Aqui temos o circo. E depois, na sequência, vamos cobrar o pão. O evento fechado ao público foi primeiro só para quem trabalhou lá no Maracanã. E a coisa vai se desenrolar. Ficou muito bonito o Maracanã, funcionou, tivemos a Copa das Confederações, mas ainda ficou problemas, ou ficaram problemas relacionados à construção, se ela tem ou não está perfeita ou não está, a questão dos indígenas que perderam uma sede ao redor do Maracanã, a questão dos ingressos, que posteriormente vão ter problemas com o Flamengo, a questão do desvio de verba, do dinheiro que se gastou para a construção desse estádio, porque a gente viu que nem na África do Sul foram tão caros, ou na Inglaterra foram tão caros, com muito mais qualidade, e isso vai desembocar lá no mês de junho e julho, com os grandes protestos que se desenrolam em nosso país. Então, lembrar da inauguração do Maracanã, tá certo? É lembrar dos protestos que vão se desembocar posteriormente lá no Brasil. A nossa próxima manchete é essa daqui, o que eu quero que você veja comigo. Deixa eu fechar esta propaganda aqui. Veja lá. Estrangeiros resgatados de trabalho escravo. Ponta do iceberg apenas. Mais uma manchete em meses diferentes condenando o Brasil e que nos remonta a São José da Costa Rica, que nos chama a atenção para este fato que é, sabe,
primordial na vida do brasileiro. Respeitar direitos humanos. Lembrando, direitos humanos não devem ser conquistados, eles já pertencem, ele já é seu, ele já é nosso. Até o pessoal contra aborto reclama, invoca os direitos humanos. Aí, esta matéria, me acompanhe lá. Estrangeiros resgatados de trabalho escravo no Brasil são pontas do iceberg. Bolivianos, paraguaios, chilenos, ou melhor, chineses, estão entre os imigrantes que vieram ao país atrás de oportunidades e acabaram como vítimas de escravidão, demonstrando que o Brasil não respeita os direitos humanos, infelizmente. No dia em que o Brasil comemora, olha, aqui é fato, é marcante isso, no dia em que o Brasil comemora 120 anos, já diz a matéria do jornal aqui, da abolição da escravatura. Estados Unidos já está com 200 anos, nós comemoramos apenas 125, desculpa, Estados Unidos 150, Brasil com 125, nós demoramos mais para a abolição da escravatura. Especialistas ouvidos pela BBC Brasil, pela BBC Brasil, afirmam que o cenário atual ao combate ao trabalho escravo no país é precário. A situação em que desponta como a mais preocupante é a dos estrangeiros que chegam ao nosso país em busca de um eldorado de oportunidades, né? Porque a partir de 2008, com a crise nos Estados Unidos, com a China se tornando nosso primeiro maior mercado, tanto para compra e venda, e a China se tornando o segundo maior PIB do mundo, o Brasil melhorou o nível de emprego, de salário. Chegou até a ser cogitada a ideia de que não existia desempregado em nosso país. Mas daí nós começamos a fazer o que os Estados Unidos faz, que outros países da Europa também fazem. Importa o estrangeiro e dá a ele o pior trabalho, salário de escravidão, horas de trabalho de escravidão, tornando a vida dessas pessoas indignas, e que também nós passamos a ser condenados pelo Tribunal de São José da Costa Rica. Estou batendo bastante nessa tecla, porque a matéria se repete o ano inteiro, até 22 de novembro de 2013. Sempre temos repetição, pelo menos um mês, uma vez por mês surgiu isso no mínimo. Eu entendo que essa matéria tornou-se relevante. Eu entendo a partir daí que a banca que faz prova de atualidade leu isso, notou que é relevante e fez uma questão sobre isso, ok? Continua lá a nossa matéria só para reforçarmos mais este assunto. Olha só, acabei de falar isso, mas vamos repetir em termos de texto para você registrar. A crescente demanda por mão de obra no país, resultante da expansão econômica na última década, tem exposto imigrantes de várias nacionalidades a condições de trabalhos análogas à escravidão. Ou seja, por servidão, né? Por dívida, jornadas exaustivas, trabalho forçado e condições de trabalho degradante. Segundo o professor Roberto Bignami, coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo e superintendente regional do Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, de São Paulo, o número de estrangeiros resgatado no estado, em todo o Brasil, vem aumentando, não é só no estado, ok? Veja, só lá em 2010
quando começou-se as operações, o combate ao trabalho escravo, 108 bolivianos e peruanos foram resgatados. É um número inaceitável, muito grande de pessoas. Até um filme agora que vai entrar em cartaz, contando a história nos Estados Unidos, um escravo que foi liberto, depois volta a se tornar escravo por mais 12 anos. Temos que rever isso, sempre pensar, assistir, para analisar e relacionar essas matérias, essas questões. A nossa próxima agora que eu quero ver com você, me acompanhe lá. Vice de Obama fecha a visita ao Brasil com afagos ao Brasil. Mal sabia ele que o Brasil fecharia o ano em desgaste. Veja que lá na época essa matéria era importante. Estou mostrando para você que daí vamos chegar ao final do ano depois com um desgaste. Estou falando agora porque não vou voltar com ela depois. Vice Joe Biden encerrou a visita no Brasil na última sexta-feira com novos elogios a Dilma Rousseff e a defesa das relações mais próximas. Queimou o churrasco. O Brasil não aceitou ir para o grande baile que os Estados Unidos ofereceria, coisa que oferece uma vez por ano e sempre tem um convidado. Esse ano seríamos nós e nós dizemos, não vamos até vocês, não queremos participar por causa da espionagem. Isso colocou em xeque toda a política brasileira. E na sequência, veja lá, Brasil perdoa 90 milhões de dólares de dívida de países africanos, dando exemplo e querendo estreitar suas relações com a África, embora alguns que têm uma outra ideologia vão dizer, não, o Brasil está perdoando dívida de ditaduras, mas a nossa dívida também foi construída em ditadura. O governo militar brasileiro, na ditadura, usou dinheiro e nós tentamos pedir o perdão em relação a isso. A presidente da República anunciou nesse sábado, lá em janeiro, fevereiro, março, abril, em maio, né, falando que esse dinheiro deveria ser usado para trabalho com a AIDS e outras coisas na Etiópia, anunciando a anulação de 900 milhões de dólares em dívida de 12 países africanos. Concordo que muitos deles têm sim dívidas, mas precisamos pensar que nós também vivemos isso. E olha, veja aqui, 900 milhões de dólares não é pouca coisa para ser perdoado, é quase 1 bilhão, um valor bastante grande. Esta nossa próxima manchete está entre as mais importantes do ano. Pensando em todas as manchetes que eu vou trabalhar. Foi tema, inclusive, da prova Atualidades. No título, para você procurar, daí é o dia que pode ter mudado, ou um mês que pode ter mudado o Brasil. Veja comigo lá. Essa aqui rodou o mundo, né? Saiu em todos os jornais, estou usando a BBC aqui por conveniência, mas poderia ser qualquer uma. Organização de protestos pode indicar novidade na política do Brasil. Tá certo? Aí continua ali, ó. A dimensão dos grandes protestos começam lá em junho, tá certo? Que começam lá em junho. Dos grandes protestos que vêm tomando diversas cidades brasileiras nos últimos dias, pegaram de surpresa não apenas políticos e autoridades. Sabe a sensação que deu? Que o gigante que estava deitado em berço esplêndido acordou. Esperamos que sim. Esperamos que esses protestos continuem cada vez que nenhuma posição não seja tomada em favor do povo. Mas pela primeira vez o Brasil acordou nesse sentido. E a matéria segue, né? Mesmo assim, especialistas das áreas distintas ouvidas pela BBC concordam que
que o modo como os manifestantes foram organizados pode indicar uma nova forma de fazer política. O pessoal se organizando pelo Facebook, depois tivemos os conflitos dos black blocs, mas o que aconteceu aí? Estamos sim mudando. A quantidade de projetos que passou na Câmara dos Deputados, no Senado depois disso é enorme. Isso que os protestos deram uma esfriada, mas podemos sim reavivar isso, ainda mais sabendo que o ano que vem tem Copa do Mundo. Os protestos no mês de junho estão entre os mais importantes de todos durante o ano. Por questões políticas, sociais, econômicas, éticas e como atualidade mesmo. Vale a pena rever isso e até voltar lá e assistir a aula inteira do mês que pode ter mudado o Brasil. Concurseiro, concurseira, bons estudos. Nos vemos no nosso terceiro encontro. Até mais.